Queridos amigos, meu nome é Nazareno Feitosa e estou aqui para parabenizar todos vocês, porque está no ar a Web TV Chico Xavier. Enfim, é uma grande notícia saber que temos companheiros dedicados aí de Campina Grande. Mandar um grande abraço ao nosso querido Ivan Farias e parabenizar por essa iniciativa tão nobre. Porque se a gente divulgasse mais a doutrina espírita, será que nós não teríamos um mundo melhor? Com menos suicídios, menos crimes, menos abortos, menos corrupção. Será que os corruptos, os que se deixam corromper, fariam da mesma maneira tudo o que fazem, se soubessem que a vida prossegue e que responderão pelos seus atos? Quantas mãezinhas sofrendo porque um filhinho retornou ao mundo espiritual? Quantos médiuns com a mediunidade torturada? Quantas pessoas padecendo obsessões graves que poderiam obter auxílio também na doutrina espírita? E, sobretudo, a questão dos suicídios que nós poderíamos evitar. Então, parabéns a todos vocês, aos amigos aí de Campina Grande, que essa TV Chico Xavier seja um grande sucesso, porque a vida deste homem é extraordinária. Falar de Chico em uma palestra é impossível. Nós precisamos realmente de uma rádio, de uma TV, falando 24 horas, todos 7 dias por semana, para poder cobrir um pouco dos muitos lindos casos de Chico Xavier, de tantas lições, de tantos ensinamentos, para falar das suas obras extraordinárias, enfim, tanto conhecimento que é luz para a humanidade. O Espírito Emmanuel, no livro Estude Viva, no capítulo 40, vai falar que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, vamos em frente com essa grande caridade que leva consolo, esperança, fé, alegria e esclarecimento para muitos corações. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos nesse momento com a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo com o programa Momento com Chico Xavier. Programa esse que estamos estudando o livro Meus Pedaços do Espelho, de doutora Marlene Nobre, que hoje se encontra na pátria espiritual. Agradecemos a presença de Cidinha, a Eliedna, a dona Érica Nóbrega, muita paz, a Luciene, a Lindimar, a Luísa Marques, a Sônia Conte, a Mari Elizabeth, muita paz, muita luz. Esse momento é muito gostoso, como o próprio Nazareno falar de Chico, por mais que falemos de Chico, sempre não faltaria momentos para que pudéssemos falar tudo o que ele significa, para nós, e de tanto conhecimento que ele deixou, de tantos livros que ele deixou psicografado. Uma existência só não era possível absorver tanto conhecimento. Assim, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez. Fizemos agora há pouco o programa Momento, Alegria de Viver, que falamos sobre a questão do suicídio, de uma ótica diferente, mas que a tentativa é justamente de ajudar aquelas pessoas que precisam mais do que nós, e juntos
unidos, fazendo força, poderemos atingir os objetivos que desejamos. Boa noite a Luiz Otávio, muita paz que entrou agora, muita luz. E Dona Selma também, que entra agora conosco. Então, o capítulo de hoje é bem pequeno do livro, então vamos fazer ele bem detalhadamente, sem pressa, porque Marlene Nobre intitula o capítulo Relembrando Cidália e as lutas da existência, que para quem não tem conhecimento, Cidália foi justamente a segunda mãe, né, de Chico, foi do segundo casamento do pai de Chico, né, porque Maria João de Deus tinha desencarnado, os filhos tinham, como vimos lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, os filhos tinham sido divididos em algumas famílias, em algumas casas, e a Cidália exigiu, né, para casar justamente com João Cândido, que ele reunisse novamente todos os filhos, e foi assim o que aconteceu. E ela começa dizendo: era interessante ver a alegria de Chico nas grandes distribuição da comunhão espírita cristã, com seu chapelão de abas enormes, um recurso simples de que usava contra os efeitos do sol intenso, cumprimentando os irmãos do caminho nas filas imensas ao redor da seque. Ele nunca admitiu o privilégio de se proteger com um guarda-chuva, enquanto os irmãos na fila enfrentavam o sol escaldante. Que é fantástico a vida de Chico, os exemplos que ele dava, não só, né, ensinava, mas ele também exemplificava ali, como Jesus fez na sua vinda, né, aqui na Terra. Certa vez, em um desses festivais, Chico viu Cidália, sua segunda mãe. Olha que emoção. Ela acompanhou os passos de uma senhora com 6 filhos, que forçava a entrada para receber o seu quinhão, e foi um auxílio daquela mãe sofredora, ajudando-a a entrar. E ela pôde receber o seu farnel. Chico acompanhara tudo com lágrimas nos olhos. Chico tinha uma afinidade muito grande, né, com Cidália, haja vista que ela teve uma atenção muito especial, né, para com Chico, o protegendo, às vezes, de algumas atitudes, né, do pai, e aquela aproximação com Chico foi muito benéfico para a educação de Chico. Imagine ele acompanhar em espírito a Cidália ajudando uma família ali a entrar naquele local para receber os mantimentos. Cidália tivera 6 filhos de seu casamento com João Cândido, que ficaram sob a responsabilidade de Chico após sua morte prematura. Sempre que se referia a ela, Chico o fazia com imenso carinho. Em várias ocasiões, ele havia nos contado sobre o surgimento da mediunidade na primeira infância, a fase difícil após a morte da mãe, os flagelos, mas também o refrigério da acolhida, né, de Cidália. Cidália foi muito importante na vida de Chico. Ela chegou num momento propício, importante, justamente quando ele sofria aqueles maus tratos da madrasta, e com o casamento com o João Cândido ele pôde justamente sair daquela casa que o quanto ele tanto sofria. Naquele instante em que vira o espírito dela ajudando a mãe carente, certamente perpassaram-lhe pela memória as lembranças de sua própria vida,
de tudo que passou até que a reencontrasse no período difícil de sua infância. Procurei entender esse sentimento que lhe afloraram à memória com a visão de Cidália, relembrando lances de sua história narrados por ele mesmo e por amigos e familiares nas entrevistas que fiz em 1977. Sem dúvida, as lembranças começam aos 4 anos de idade. Como nós sabemos, Chico, aos 4 anos, quando teve que ir para morar com a madrasta, ele começou a sofrer bastante. E aquele aprendizado das orações com sua mãe, Maria João de Deus, foi muito importante, porque foi nesse momento que aconteceu em espírito o reencontro com a sua mãe, que lhe deu justamente um amparo muito grande para que ele conseguisse suportar todo aquele sofrimento com a sua madrasta, dizendo sempre e lembrando que aquilo tudo ia passar. E realmente aconteceu, com a vinda justamente de Cidália, a sua segunda mãe, que o acolheu com tanto carinho. Dona Érica nos diz: Luísa, estamos nos encontrando muito hoje. É realmente, Dona Érica, já tivemos muitos encontros hoje, todos nós, né, com as atividades do dia e de agora à noite. O Luiz Otávio nos diz: Dona Cidália, o anjo enviado para acolhimento dos filhos que estavam espalhados. É muito emocionante esse momento. É o efeito da reciprocidade de almas, diz Dona Luísa Marques. É verdade. É verdade. Cidália foi uma mãe maravilhosa para o Chico. Pena que ela desencarnou logo. É interessante, porque a vida de Chico, logo cedo ele perde a mãe, mais um pouco à frente ele perde Cidália, mas foram pessoas importantíssimas na vida dele, porque elas deram, no período de infância, o sustentáculo que Chico precisava, né? E foi difícil para Chico, a gente fica imaginando a vida dele, e quando Cidália desencarnou, ele teve a responsabilidade dos seus irmãos, do sustento, né? Foi trabalhar logo cedo, e logo cedo justamente com a responsabilidade, assumindo o sustento de seus irmãos junto com o pai. E claro que tudo isso era um amadurecimento, até forçado, para as situações que ele iria enfrentar ao longo da sua existência, com os detratores da doutrina espírita, com os acusadores, os espíritos que não queriam que o progresso da doutrina espírita tomasse o seu rumo, né? E tudo isso. E Chico soube, diante desses aprendizados que ele colheu das suas duas mães, foi um diamante, né, para toda a sua existência. E é por isso que nós sempre estamos voltando justamente a esse momento da infância, que foi muito importante, e para reportarmos também que aqueles que são pais ou que pretendem ser pais, em que o momento da criação e da educação dos filhos é o momento mais importante, e desde a concepção, né, onde ali já se encontra um ser vivo, um espírito ligado àquele óvulo, né, e a partir dali começa o processo de educação, porque toda a estrutura de conversa, seja ela boa ou desarmônica, em torno daquela criança que está ali desenvolvendo no ventre da mãe, ela sente, ela observa, ela grava, ela registra na memória, né? E
para nós percebermos a importância disso e a importância desse conhecimento para lutarmos contra a legalização do aborto, que estão, vez ou outra, tentando aqui no Brasil. E a última faceta é justamente a legalização do aborto nas 12 primeiras semanas, como se ali, desde a concepção, não existisse um espírito já ligado àquele corpo, né? O respeito da vida é importante, né? E o interessante mais ainda é que as pessoas que são contra justamente a essa defesa que nós fazemos da vida, estão vivos, tiveram a oportunidade de viver, não foram abortados, né? E por conta de não terem sido abortados, poderiam estes estarem lutando para dar oportunidade a outros de virem a responsabilidade e a experiência em mais uma existência na reencarnação, e não está procurando a fazer grupos em favor da legalização do aborto, a favor da pena de morte para as crianças no ventre da mãe. Assim sendo, é muito importante, eu toquei nesse assunto porque é muito importante, é muito atual, né? E nós, como espíritas, devemos lutar e estar a favor da vida, seja a favor da vida em relação àqueles que querem, pela porta do suicídio, fugir dos problemas da vida que nós mesmos procuramos e colhemos em existências passadas, como aqueles que querem fazer com que a legalização do aborto, a legalização da morte seja aprovada aqui no Brasil. Enquanto tiver força, nós estaremos lutando a favor da vida, porque a vida é a oportunidade que precisamos ter para o amadurecimento espiritual, seja na necessidade, nas limitações materiais ou físicas, são importantes para o espírito a situação, como na abundância, onde é a maior prova que um espírito pode ter quando ele vem com a estrutura justamente da riqueza, é a prova da riqueza e do poder. Assim sendo, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, uma boa noite, muita paz, muita luz, e que possamos ter uma noite, um restinho de domingo com muita harmonia, com muita paz, e avisando que amanhã teremos o programa O Momento com Chico Xavier, às 22 horas, teremos o programa Alegria de Viver e teremos também o quarto programa, o estudo de O Livro dos Espíritos, né? Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos proteger, nos iluminar, e que tenhamos uma noite de muita paz, uma noite de muita luz e de muita harmonia.